Vamos lá, a paz a todos. Nós vamos caminhar com o nosso estudo de atenção psicossocial à comunidade cristã. Somos do Comunidade de Jerusalém, Comunidade Evangélica de Heliópolis. Eu sou Sandra, diaconisa, psicóloga. Nossos estudos têm a função de ajudar a organizar o que as pessoas têm de melhor, o cristão tem de melhor, capacitando, construindo e reconstruindo suas ações com entusiasmo de vida. Esse estudo está embasado na teopsicologia, com o apoio da Educação Cristã 2 da Jerusalém, com o apoio da pastora Maria José. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre amado, Senhor soberano, ser Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, peço que me capacite neste período de estudo, nessa inspiração que foi dada por ti para esse tema, construindo a unidade na diversidade. Sabemos que há muito polêmica hoje sobre diversidade, mas sabemos também que o Senhor é o promovedor da unidade de todas as diferenças que temos, culturais, sociais, e assim, Senhor, no desejo de sermos um contigo, Senhor, que caminhamos refletindo sobre esse tema. Eu peço perdão dos meus pecados, os ocultos, os conhecidos, e que o Senhor possa me direcionar em todas as falas, né, em tudo que eu tiver por passar de informação, que seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Agradeço, Senhor. Agradecemos, Senhor, os seus feitos em nosso meio, Senhor. Temos visto, Senhor, o seu mover, e o Senhor tem liberdade de mover em nossa comunidade, em nosso meio, em nome de Jesus. Estamos gratos. O Senhor é soberano sobre todos os feitos, e que esse mistério, que esse estudo também esteja direcionado por Ti, Senhor. Então, construindo a unidade na diversidade. Tem uma história, né, uma parábola aqui, que diz: certo dia perguntaram ao mulá, era um tipo de mestre, né? Quando amanhece, cada um vai para o seu lado, uns para cá, outros para lá. Por que será? Uns para a eira, outros para a fábrica, outros para a baia, e alguns para a estação. Respondeu o mulá: se todos fossem na mesma direção, certamente o mundo desequilibrava-se, tropeçava e caía. Então, ao falarmos de diversidade, se tudo fosse igual, ficaria tudo para um lado só, né? E haveria o desequilíbrio. E Deus, né, promoveu a diversidade, mas também a unidade, né? Uns para um lado, outros para o outro, né? A diversidade vem para equilibrar, mas a estrutura, a unidade, né, está em Cristo. E como nós vamos construindo, como a gente vai construir a unidade na diversidade? Tem muito na palavra sobre isso. Em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, quando queremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, de 4 a 6. Essa passagem toca muito no coração, né?
por conta da identidade de Apolo, a identidade de Paulo, cada um fazendo sua parte, mas a glória, a glorificação, o crescimento, né, é Deus. Em Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu penso que tanta diversidade no mundo, na igreja, mas a unidade, né? Conservar tudo isso organizado pela unidade do Espírito é que gera paz. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 28, 29. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, 22. Quanto se fala de diversidade, mas o quanto se fala de unidade também. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 5, 7. A diversidade, ela é basicamente variedade. Nos últimos tempos, a palavra diversidade assumiu uma conotação específica de variedade de pessoas dentro de um grupo. As diferenças entre as pessoas podem ser raciais, culturais, de gênero, etc. A diversidade foi ideia de Deus. Mesmo um breve estudo da ciência revela uma incrível variedade de vida vegetal e animal. Como é lindo a beleza de Deus na diversidade, né? De tudo que é vivo. As pessoas, a última criação de Deus, também são diferentes. Deus não nos criou como clones ou robôs. Ele criou dois gêneros diferentes, Marcos 10, 6. A criação do homem e da mulher. É a diversidade em sua forma mais básica. Os sexos são diferentes, mas complementares. Outro ato de Deus que criou a diversidade ocorreu na Torre de Babel, Gênesis 11, 9. A humanidade estava agrupada e Deus lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, em Gênesis 9, 1. Para agilizar a sua obediência, ele confundiu as línguas, impossibilitando que trabalhassem juntos. A partir daí, a humanidade se espalhou pela terra. E as pessoas com a mesma língua permaneceram juntas. Com o tempo, culturas, raças, dialetos regionais surgiram e resultaram na diversidade que hoje conhecemos. Né? E hoje nós estamos vendo, né, o desastre, né, na Síria, na Turquia, e aí pessoas de várias línguas se unindo em solidariedade para poder ajudar uns aos outros, né? E ali a língua não faz diferença, né, neste momento de solidariedade. Olha que árvore linda, cada pedacinho de uma forma, de uma cor, né? Unidos numa estrutura de árvore, né? Unidos por um só tronco. Gostei muito dessa imagem. A diversidade faz parte do ser humano. Deus se deleita na unidade de diferenças que suas criaturas humanas possuem. O livro de Apocalipse descreve a reunião final do povo de Deus de toda a nação, tribo e língua. Apocalipse 7, 9. Os anjos e anciãos ao redor do trono de Deus adoram Jesus com as palavras: com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Assim, Deus desfruta da diversidade dentro da raça humana. Cada um de nós foi criado à sua imagem, para o seu prazer e glória. Apocalipse 4, 11, Colossenses 1, 16. Ele nos projetou do jeito que somos e se deleita em sua obra. Salmo 139, 13 e 16. No entanto, em nossa cultura moderna, o foco na diversidade pode se tornar o seu próprio Deus. A própria diversidade é mais reverenciada do que aquele que a criou. Uma ênfase na diversidade tende a destacar nossas diferenças. Deus está mais preocupado com a unidade,
Efésios 4:3, Gálatas 3:28, que diz: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Deus está dizendo que nossas diferenças não são o que deve definir os filhos de Deus. Aqueles que pertencem ao Senhor Jesus devem primeiro definir-se como filhos de Deus. Devemos estar dispostos a deixar a diversidade de lado em favor da unidade do Espírito. Eu penso que quando essa diversidade vira Deus, né? Aí nós devemos, né, deixar e olhar para a unidade. A oração fervente de Jesus em João 17 mostra que seu desejo para seus discípulos era que sejam um como nós o somos, versículo 22. Então, o que significa ser um? Quando nascemos de novo, João 3,3, somos uma nova criatura em Cristo, nossas diferenças carnais tornam-se secundárias e nossa nova natureza em Cristo. Estamos unidos em torno da centralidade da palavra de Deus. Temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5, como disse anteriormente. Independentemente das diferenças raciais, culturais ou de gênero, os filhos de Deus se apegam à sua palavra como sua autoridade. Então, nós temos também a palavra como norteadora do que é unidade. Em final de todos os assuntos, seja culturais, sociais, incluindo essas questões, né? Embora todos tenhamos diferentes tendências pecaminosas, não podemos permitir que o pecado impenitente continue sob o disfarce da diversidade. A diversidade que Deus criou, ela é boa. O pecado pode de fato ser diverso, mas Deus não tem nada a ver com isso. As diferenças humanas, como raça, temperamento e cultura, devem ser celebradas, toleradas e incorporadas em nosso objetivo de ser um em Cristo. João 17, 20, 23. No entanto, quando a diversidade é transformada em ídolo, nós nos tornamos egocêntricos e divisivos. Quando exaltamos nossas preferências acima da unidade, nós nos tornamos exigentes e orgulhosos em vez de altruístas e dispostos a perdoar. Está nas palavras aqui citadas. Resume, em João 17, 23, resume o desejo de Jesus para todos os seus filhos. Nessa última e longa oração registrada antes de sua crucificação, Jesus orou: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Embora possamos e devamos apreciar o valor das várias nuances do ser humano, nosso objetivo deve ser sempre nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, em Romanos 8, 29. Construindo a unidade na diversidade, o texto básico está em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. A unidade da igreja parecia aos imaturos coríntios muito menos importante que as manifestações espirituais. Paulo discordava disso totalmente. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Primeiro, princípios para manter a unidade na diversidade. A febre não é um mal do organismo enfermo, é apenas o sintoma de um problema maior, a infecção. Que uma vez tratada, a febre desaparece. Da mesma forma, a falta de unidade na igreja, as divisões em nosso meio são apenas sintomas de uma questão mais profunda, que é a imaturidade espiritual. É a nossa imaturidade que nos torna carnais, pois passamos a viver em função do ego, não em função do reino de Deus. No texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 9, comunica 3 princípios. A obra é de Deus, não nossa. No reino de Deus não há menor nem maior, somos todos cooperadores de um único Deus que não faz acepções de pessoas. E ele nos capacita nas nossas diferenças. Deus nos capacita como lidar o nosso lado único, que é diferente do lado único do nosso irmão, a favor do reino. Somos cooperadores uns dos outros, não concorrentes. No reino de Deus, cada um é recompensado segundo as suas próprias obras, realizadas em função do todo, corpo de Cristo. A obra de Deus não depende tão somente do que eu sou ou tenho, depende essencialmente de Deus. Um semeia, outro colhe, mas a glória de tudo pertence a Deus. O maior interessado na unidade da igreja é o próprio Senhor Jesus.
E o Espírito Santo pode nos ajudar nesse propósito, desde que não impeçamos a sua ação entre nós. Se nós deixarmos o Espírito Santo fluir, a diversidade vai vir como cooperadora e colaboradora da unidade. Nossa responsabilidade como cooperadores na diferença da igreja é defender a unidade do corpo. Todos desempenhamos funções igualmente valiosas em benefício do reino. Então, o que temos a fazer? Construir sobre o fundamento capaz de sustentar o edifício, utilizando bons materiais. Se o material utilizado for de qualidade, ouro, prata e pedras preciosas, será aprovado e recompensado. Se for de categoria inferior, madeira, feno e palha, haverá juízo e não receberá recompensa do Senhor. Na unidade, na estrutura, precisa de materiais nobres, do nosso melhor, né? Especialmente falando sobre lavradores, parece que Paulo está querendo salientar o aspecto da dependência de Deus e a confiança em sua ação soberana. Apesar de todo o trabalho realizado, o resultado de uma safra é sempre incerto. Praticamente, os lavradores vivem à base do seja o que Deus quiser e os coloca numa condição secundária quanto ao resultado de suas colheitas. Paulo está dizendo que ele e Apolo são assim também. Eles estavam mais preocupados com os resultados do que com os méritos. Não importava o plantão de quem caísse a tão esperada chuva, desde que chovesse e a lavoura crescesse. E eles sabiam que chover era uma coisa que não dependia deles. A maior evidência da diversidade na igreja está na questão dos dons espirituais, mostrado em 1 Coríntios 12. O Espírito Santo equipa cada cristão com dons distintos e capacidades diversas, ou seja, a diversidade de dons, ministérios e serviços operando na igreja, mas todos são concedidos pelo Espírito Santo segundo a sua vontade, não é por méritos pessoais. Portanto, é absolutamente possível experimentar a unidade no contexto da diversidade. Observe que o corpo de Cristo, mesmo possuindo muitos membros e diversas funções, mantém uma unidade firme, alicerçada no amor, nos propósitos divinos. Portanto, a Bíblia não nega que a Igreja de Cristo haja diversidade. Superando o individualismo, Deus deu a cada cristão em particular uma função específica no corpo de Cristo. Essa função é orientada pelo dom espiritual, graça, capacitação espiritual, a fim de sermos úteis em prol da unidade desse corpo. Mas quando se utiliza essa graça como pretexto para a discórdia, facção, inveja e ciúmes, a unidade da igreja é profundamente prejudicada. Portanto, os dons de Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, não são títulos ou hierarquias ministeriais, mas funções que exigem para o fortalecimento da unidade da igreja. O apóstolo utiliza a expressão cada um para comunicar um outro conceito, o conceito de que todos na igreja devem saber qual é o lugar que deve servir no corpo de Cristo. Essa compreensão nos leva às duas grandes verdades práticas. A necessidade de valorizar a individualidade do cristão como propriedade da personalidade humana. A necessidade de valorizar a variedade de ações dos membros no corpo, que gera uma interdependência saudável na igreja. E é impressionante notar que na expressão ele mesmo deu uns para, Cristo não está dando dons aos homens, mas está dando homens como dons à sua igreja. Isso não é lindo? Né? É maravilhoso. Né? Esteja lá esperando de braços abertos, porque ele vai te dar, né? Ele vai te dar como dons, né? Reconhecendo a autoridade espiritual. Nos versículos 8 a 10, identifica Jesus como sendo a origem dos dons espirituais, assim como Deus deu seu Filho ao mundo, seu Filho também deu homens à igreja como dons. E este, por sua vez, devem dar continuidade ao processo, aperfeiçoando os santos para o desempenho do ministério. No tocante ao fato de que Jesus é a fonte dos dons, precisamos ressaltar dois grandes princípios das Escrituras. Somente Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é um corpo que consiste de muitos membros. No corpo de Cristo, cada membro está ligado à cabeça de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros como ao Senhor no temor do Senhor. Efésios 5:21.
Então, Jesus, através de sua morte, ressurreição e ascensão, conquistou o direito de ser o cabeça da igreja e agora tem todo o poder de distribuir dons à sua igreja, segundo a medida que ele próprio determinou. Mas o Senhor Jesus também deu líderes às igrejas como autoridades representativas. São eles que aperfeiçoam os santos para desenvolverem seus ministérios. Então vamos refletir como tudo isso se aplica pessoalmente, qual a aplicação pessoal, né? Vamos refletir o que acontece com uma igreja que não valoriza a diversidade, né? E nós sabemos, né, que nós vivemos isso muitas vezes num culto perfeito, começo, meio e fim, porque cada um ali fez a sua parte, né? E saímos cheios do Espírito, né, nessa organização muitas e muitas vezes. Conhecendo as estruturas e tradições de sua igreja local, que mudança ela precisa fazer para valorizar mais a diversidade existente nela, né? Sem deixar de olhar a unidade que é Cristo. Então, meus irmãos, essa é a mensagem, né? Tem outra pergunta aqui: até que ponto você poderia se envolver nesse processo? Como você pretende começar? Né? Não é só a diversidade que habita em você, né? O seu único e exclusivo jeito de lidar com os dons, com a sua participação na obra do Senhor, mas olhar o diferente de você com mais carinho, sabendo que ele vai ser um complemento para a obra do Senhor, o respeito à diversidade. E quanto mais você olhar a unidade que é Cristo, mais você será capacitado amorosamente lidar com as diferenças de cada um. Esse é um estudo, né? O da Lima, retirado da Unidade de Missão Conciliadora da Igreja, né? E nós caminhamos abraçando o diferente como complemento dos nossos saberes, do nosso lado único, exclusivo, às vezes único e exclusivo de ser, mas oferecedor de boas, é, do bom caminhar das obras do reino do Senhor. Um abraço, um beijo a todos. Aguardamos nosso próximo estudo.